Olá pessoal, eu sou o William Malaco e esse é mais um episódio do podcast de negócios do Porto Ferreira Online. E hoje eu tenho o prazer em receber aqui o Fagner, ele que está representando hoje, Compensados Baixinho. Hoje nós vamos conhecer um pouquinho da história dele, um cara jovem, uma cabeça bacana. Já conversamos um pouquinho aqui antes de começar o episódio, mas temos bastante conteúdo legal. Então você que é jovem, que é empreendedor, que vem de uma família empreendedora, eu acho que você não pode perder esse episódio, tá? Então vamos nos acompanhar nesse episódio de hoje. E Fagner, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, né? Pela sua presença aqui. E eu queria conhecer um pouquinho de você. Quem é o Fagner? William, Fagner é o cara comum que vai te agradecer agora. Obrigado pela oportunidade de estar aqui com você aí, falar um pouco. Sérgio me convidou, aceitei de coração. Muito bacana a gente poder falar alguma coisa. A gente sempre tem alguma coisinha para somar ou subtrair, mas tomara que a gente some um pouquinho na vida de alguém aí, qualquer coisa. E respondendo a sua pergunta, cara, o Fagner é um cara comum, cara simplão, feliz, animado, que tenta fazer amizade com todo mundo, gosta muito do conceito do negócio, de comércio. Não tenho muito para falar de mim como pessoa. Gosto da minha área profissional, porque eu me desenvolvi muito no setor de vendas, né? Na área comercial, que é onde que eu gosto de atuar. Eu tenho bastante experiência nesse segmento de vendas. Você tem alguma formação específica? Cara, eu sou formado em gestão comercial, também fiz tecnólogo em logística. Recentemente terminei o MBA pela USP Exalc de gestão de vendas. Olha que legal. Tenho bastante curso de venda, Sebrae, fui até fazer CCNAT, RT, trabalhei bastante nessa área de vendas e fui me especializando. Um pouco de Sebrae, fiz um pouco de Senai também, uma época em São Carlos, depois fui para a área da engenharia civil e descobri que como engenheiro eu sou um ótimo vendedor. Não me adaptei muito nessa condição de engenheiro e sempre tive ligado aí, né, na área do comércio. Aí eu fui aprimorando um pouquinho cada dia. Então essa é a minha formação, vendedor nato. Vendedor nato. Vendedor nato. E é interessante falar da área de vendas, né, Fagner? Eu tô há muito tempo também na área de vendas, cara. Eu falo que foi meu berço, né, a área de vendas. Sempre gostei dessa área comercial. E eu comecei a contar um pouquinho também. Eu perguntando de você, eu contando um pouquinho de mim, né? Mas eu cheguei a fazer 1 ano e meio de agronomia. Você falou de engenharia, né? E eu me lembro que numa aula de química lá eu me peguei pensando, falei, mas por que eu quero aprender isso aqui, né? Talvez hoje eu fosse um engenheiro agrônomo vendedor aí, como a grande maioria é. Mas a área de vendas ela é encantadora. E é o que faz, é a motriz, né? É o motor para fazer com que as coisas caminhem dentro de todas as empresas. Não adianta eu ter um produto fantástico, totalmente diferenciado, se eu não tenho uma área de venda bem desenhada, bem definida, com processo e tudo mais. Como é que você enxerga hoje o perfil de um profissional de vendas? A gente está falando um pouquinho de você, mas entramos nesse assunto, eu queria que você me desse um pouco da sua visão, dentro da sua experiência. O que um profissional de vendas precisa ter? Hoje, eu costumo dizer que se você é um vendedor, você trabalha para um. Eu tenho alguns bordões lá dentro da empresa que eu costumo repetir muito. Então eu falo, exemplo, existem 2 tipos de vendedores, o que bate meta e o que explica. Eu costumo dizer isso para a minha equipe. Qual que vocês são? Para avaliar um bom vendedor hoje, eu costumo dizer dentro da empresa que é um consultor de venda. O consultor de venda ele tem que ter algumas características. Ele tem que ser ambicioso, ele tem que querer algo mais diferencial na vida. E não tem uma certa fórmula ali que vai trazer um resultado correto. Essa pessoa vai dar certo, pega que vai dar certo. A pessoa ela vai se desenvolvendo, construção ou desconstrução no caminho.
e a gente vai achando ali as pessoas que se encaixam. Eu tenho pessoas dentro da empresa lá que começaram trabalhando na área da logística e a gente falou, pô, esse daqui é um vendedor nato, né? Então vamos recolocar ele. Então a gente encaixar as pessoas nos lugares corretos ali é um grande desafio. Mas o vendedor hoje ele precisa ser ambicioso, ser audacioso, querer estar ali sempre aprendendo um pouco mais. Gosto também, o Flávio Augusto costuma dizer que vendedor também tem que ter dívida, né? Porque se não tiver dívida, ele não tem um motivo para correr atrás. Não tem motivação. Ele não tem motivação, né? Então o vendedor ele tem que querer mais, ele tem que querer algo mais, ele tem que entender que conhecimento, aprendizado... e as pessoas têm um viés de venda muito errado, viu? Elas costumam dizer assim, tem alguma vaga aí para o meu filho? Pode ser até de vendedor. E você tem que encarar vendas que não é simplesmente um simples negócio pegar aqui. Isso aí a gente costuma chamar de tirador de pedido. Tirador de pedido é aquele que você vai entrar na loja, o cara vai olhar para você e vai falar assim, pois não? Aí você vai falar o que você quer, ele vai anotar o pedido, vai te entregar e vai falar obrigado, tchau, volto sempre. Beleza, esse é o tirador de pedido. Agora, o consultor de venda, que é uma profissão que está se desenvolvendo muito hoje, é diferente. É o cara que vai olhar para você, é o cara que vai ver o que você realmente precisa, o que você quer, qual que é seu perfil, aonde você se encaixa, e ele vai te oferecer o produto correto, ele não vai te vender a qualquer custo. Esse é realmente o consultor de venda. Então, a gente vai avaliando, respondendo a sua pergunta, avaliando a pessoa ali, quando ela vai se adaptando, vendo que ela consegue entregar esses conceitos, ela vai se encaixando ali como um bom vendedor. Você vê, o conceito das vendas, né, do vendedor, da profissão vendedor, ele é muito parecido com o do administrador, né? Não sabe o que fazer, faz administração, né? E quando, na verdade, tem toda uma complexidade que envolve a escolha de uma profissão como essa. Porque 80% das empresas quebram nos primeiros 10 anos. Exatamente. Então, quer dizer, isso é má administração. Né? O conceito de administração ele é completamente errado. Né? E a mesma coisa vendas. Não tem o que fazer, vai ser vendedor. Por quê? Porque normalmente precisa-se de muitos vendedores, né? Muitos vendedores, porque é o que faz com que se movimente a economia. E a gente não tem pessoas preparadas no mercado. Então você precisa desenvolver e muitas vezes faz sentido você pegar alguém que você identifique o perfil e você desenvolva essa pessoa para a área de vendas. Mas que legal, cara, que bacana que você tem esse viés aí e esse conceito, porque eu acho que isso faz total diferença, né? Acredito que na sua empresa. E o Compensados do Baixinho está com quantos anos de história? Cara, o Compensados do Baixinho, ele tem 32 anos de história. Muita história ali envolvida. Foi fundado pelos meus pais, né? Uma empresa ali muito familiar, onde hoje agrega também na parte de administração eu, a minha irmã, que somos sócios lá. Amanda é gestora, cuida da parte departamento pessoal e financeiro. Eu cuido mais da parte comercial e a gente divide em tarefas. Maravilha. E foi ali onde que eu me desenvolvi, mas eu tive bastante outras empreitadas também, né? Já montei restaurante, já prestei consultoria ali de empresa que vende imóveis planejados, já prestei consultoria para empresa que trabalha em outros segmentos também. A minha empreitada hoje é o empreendedorismo. Eu gosto do empreendedorismo. Agora, falando da empresa Compensados do Baixinho, foi fundada ali pelos meus pais, constituída com muito trabalho, muito esforço, muita seriedade. Meu pai é um homem, cara, de conceito muito forte. Ele é um guerreiro, um batalhador, trabalhador. Eu acho que essa área minha da administração, do empreendedorismo, vem de olhar ali. Muita gente tem ídolos, né? Eu acho que eu não tinha muito ídolos, assim, de TV e parar. Meu ídolo era meu pai. Logicamente, Deus, Jesus, mas assim, meu ídolo mesmo era meu pai. Eu gostava de escutar as histórias do meu pai. Meu pai tinha muita história, tipo garimpo, foi motorista de caminhão há 40 anos, e eu gostava de ver ele ser um bom negociador. Ali eu gostei de aprender. Eu acho que isso, hoje, olhando, é basicamente minha construção.
Porque meu pai, ele pegava o produto aqui, ele levava daqui para lá, e eu olhava aquilo e eu gostava. Eu falava, nossa, que legal, ó meu pai. Sabe? Aquele homem que não tem estudo, aquele homem que não tem ali direcionamento, ele consegue, ele não tem uma educação sólida. Então, ele conseguiu se desenvolver ali como sendo em cima de uma boleia, de um caminhão, e com muito trabalho. Meu pai passou ali um certo setor da empresa para a gente, e a gente foi administrando, e a empresa foi tendo um crescimento. Toda a estrutura da minha mãe por trás. Minha mãe é uma pessoa muito responsável, pensativa, planejadora. A minha mãe é tudo, né, cara? Isso é uma junção, então, dos dois, onde faz... Mas quando iniciou lá, Compensados do Baixinho, qual que era a ideia inicial? Era que vocês têm hoje? Desde o início, vocês trabalham com as mesmas coisas ou não? Veio sofrendo um processo de evolução com o tempo? Seria legal fazer um podcast, trazer o meu pai e minha mãe aqui para falar, porque fundadores macro da situação... Mas isso aí a gente pode fazer um episódio, com certeza. Com certeza, né? Mas, assim... Meu pai, ele trabalhava com louça, cara. Ele levava louça para... Ele era motorista de caminhão e ele viu aqui uma oportunidade, então ele comprava louça e levava louça para fora. E ele via que aqui tinha um gap de negócio. Então, ele trazia madeira e revendia. Ele ia, tipo, lá para o Mato Grosso, lá, ele comprava madeira lá, trazia para cá e fazia lucro. Então, ele tinha cerâmica, ele foi saindo da cerâmica, ele entendeu o time da cerâmica, quando começou a ter um declínio aí na cerâmica artística, ele passou da cerâmica para a revenda de madeira. E não era já era compensado, né? Era compensado. Hoje o pessoal fala MDF, né? Mas já era compensado, né? Era compensado. E ele foi desenvolvendo, aí foi crescendo, cara. Eu entrei na empresa há 14 anos. 14 anos? 14 anos. Eu comecei varrendo, né? Eu varria lá a empresa e depois de varrer a empresa, aí eu comecei a atender cliente, depois de atender cliente comecei a entregar, e depois de entregar comecei a vender, e depois de vender comecei a comprar, e de comprar, fui passando por todos os setores. Na verdade, você fez um trabalho de trainee sem saber. Passou por todos os setores da empresa. Exatamente. Mas você tem uma história bacana aí, Fagner, que você me contou, aqui nos bastidores. Numa viagem dessa do seu pai e da sua mãe, o que aconteceu lá pro Paraná? Eu nasci em Maringá, cara. Sou paranaense. Então você é maringaense, paranaense. Igual a mim, eu sou pé vermelho, Pé vermelho, que eles falam, né? Nós somos pé vermelho. Mas não conheço nada de Maringá. Não conheço legal. Nada. Uma cidade muito bacana, muito bem desenvolvida, vale a pena conhecer. Nessas empreitadas do meu pai, ele tinha uma revenda de louça lá pro lado de Maringá. E ele levava minha mãe para todos os lados aí, numa dessas aí levou eu e minha irmã lá, eu na barriga, minha irmã no colo. No colo, olha Acabou isso. que eu nasci para aqueles lados lá, cara. Tenho vontade de conhecer Maringá. O Brasil é maravilhoso, né? O Brasil é muito grande, é muito legal. Eu também acho que assim, a gente deveria explorar mais o nosso país, ao invés de ficar só olhando para fora, né? Porque às vezes as pessoas valorizam muito terra fora, de oportunidade, né? Eu vou falar para você, eu conheço um pouco lá fora. Eu conheço uma parte da Europa, tudo e tal. Mas assim, o Brasil ele é muito amplo, cara. Aqui tem tudo. Tudo que tem lá fora tem aqui dentro, tá? Isso eu acho. Não sei, meu ponto de vista, e talvez, não sei qual que é o seu, mas eu acredito que a gente é subaproveitado, né? Com os recursos que se tem, com a proporção que se tem, com a logística que se tem no Brasil, com as cabeças pensantes que se tem, mas é tão difícil você estar empreendendo no Brasil com tantas regras. É complicado, né? Com uma economia que oscila tanto, com carga tributária. Então, talvez isso, não sei, meu ponto de vista, mas me parece que isso limita demais a pessoa querer de fato empreender. E quem empreende e às vezes passa por algum problema financeiro de quebrar, muitas vezes não quer voltar a empreender de novo porque são muitas barreiras, enfim, uma série de coisas. Mas faz todo sentido o que você está dizendo. Que a terra de oportunidades. Não é chover no molhado, né? Mas assim, hoje o empreendedor mesmo dentro do Brasil, ele é realmente um explorador, né? Ele é um desbravador. Porque você está lutando contra o sistema, contra o governo, contra a economia, contra a concorrência, contra o sistema de trabalho, que também não ajuda muito. Não estou falando do trabalhador, mas eu estou falando do sistema que foi engessado. Então, vai tudo na contramão ali que vai batendo. E o cara ele sai para matar um leão, amarrar dois
e se tudo der certo, voltar para casa. Exatamente. Exatamente. Então, mas o Brasil ele é uma terra de oportunidade. Muita coisa boa tem aqui, cara. A gente a gente falou de umas empresas aqui, não vamos citar nome lá, lógico, claro. Mas assim, tem empresas que faliram e voltaram aí. Voltaram maiores até, né? Exatamente, entendeu? E eu gosto muito disso, cara. Eu acho muito bonito isso, a superação, você conseguir dar a volta por cima, você conseguir se reerguer, se construir, depois de se reconstruir, desconstruir, construir de novo. Mas você sabe que nos episódios nós trouxemos o Lázaro Moreta aqui, né? E ele falou que ele passou por uma situação de uma época que ele falou, cara, realmente eu fui lá ali pro fundo do poço. E aí ele disse, olha, cuidado, porque às vezes você acha que não tem oportunidade, cara, e foi ali que eu me encontrei. Né, se reinventou, buscou novos parceiros. E isso eu acho fantástico, porque ele mesmo relatou, falou, cara, fiquei para baixo, né, me deu depressão, fiquei mal. E quem não vai ficar mal com uma situação onde você está confortável economicamente, né, financeiramente, e de repente você tem que voltar para uma situação de talvez devedor, né, não tem mais aquelas condições. Ô William, eu estudo muito. Adoro estudar, aprendi a ler, cara. Se eu não gostava de ler, se alguma professora minha ver isso daqui, ela vai falar, aquele cara... Tá mentindo esse menino aí. Meu Deus, você nunca leu, não sabia, fugia da escola. Mas, cara, eu vou falar assim, eu aprendi a ler, gosto, se tornou um hábito na minha vida e também gosto de podcast. Ontem mesmo eu fui para São Paulo, fui buscar a minha cunhada em Guarulhos, que eles estão vindo da Itália. Foram tentar a vida lá, cara. Também dá um livro aqui também, se for falar. Uhum. E eu fui ouvindo sobre o Eike Batista. Cara, a gente vê, não julgando a pessoa em si, ou o que ele foi ou deixou de ser, mas as inúmeras reviravoltas da vida dele. Porque ele hoje é um cara que, se você for considerar, ele contribuiu com a nação brasileira, ninguém sabe, mas ele tem N empresas hoje aí que fornecem energia a custo baixo. O cara tá vindo com um desenvolvimento aí de um estudo de 11 anos da supercana. Uma cana que dá 300% a mais do que a cana normal. Mas você sabe que em 2005, 2007, eu participei de um evento da Exal que falava sobre energia renovável. E lá eles já falavam em dobrar a produção. Né? Então, a mesma quantidade de área plantada teria uma produtividade, na verdade, né? Não dobrar a produção. A produtividade seria dobrada. Então, a capacidade de, sei lá, 1 litro passaria para 2, digamos assim, né? A cana produziria álcool, enfim, açúcar, todo esse tipo de coisa. E eu já vi alguma coisa sobre isso. Fazer mais com o que se tem, né? Exatamente. E eu vi alguma coisa do Eike Batista mesmo, cara. E eu me lembro que quando eu fiz MBA, eu fiz pela FGV, e tinha um professor de finanças que ele falava o seguinte, esse cara sabe falar com o banqueiro. E quando você pega, não sei se chegou a assistir o filme, que conta um pouco da vida Netflix, dele. lá? Exatamente. Assisti. E aí você vê que realmente a relação que ele tinha com os banqueiros era muito forte. Lógico. E ele conseguia vender aquela ideia. Por mais que o pessoal ia bloqueando ele, né? E depois eu vi também uma outra pessoa falando que tinha trabalhado com ele. Qual foi o erro? O erro foi acreditar demais em algumas pessoas. Então, eu falo que, igual você está dizendo, estudar, assistir podcasts, ter esses às vezes insights você é muito se torna, cara. você atua e acaba se tornando, né? Vivendo aquilo. Exemplo, o Richard Ledger lá, que morreu, se suicidou. O pessoal fala muito que passou das histórias que ele viveu o personagem. Então, às vezes, ele viveu o personagem dele. E você tem que entender que no meio do negócio, do administrativo ali, da gestão de negócio, às vezes você precisa assumir papéis. Sim. Às vezes você precisa ser vilão, às vezes você precisa ser mocinho, às vezes você vai precisar ser o que você não é. Você comentou sobre o fundo do poço. Geraldo Rufino, ele costuma dizer, legal, chegou no fundo do poço, não tem mais para onde ir, não tem mais para onde cavar. Então começa a subir. É o lugar mais confortável para você estar no fundo do poço, porque não tem mais para onde ir, né? Exatamente. Aí você pega, ligando isso a um outro contexto, você pega lá o Pablo Marçal que fala, eu não tinha dinheiro nem para
para ir de bicicleta para entrevista, mas eu consegui alugar uma Land Rover e de Land Rover, porque eu queria mostrar. Então tem hora ali na administração que você tem que ser o que você não é. Você tem que mostrar o que você não é. Não sei se é certo ou se é errado, tá? Para alguns dão certo, né? O próprio Felipe Tito ele falou isso, que o dia que ele comprou um carro que não era condizente com o ganho que ele tinha, mas quando ele se apresentava para uma entrevista e as pessoas viam como ele estava vestido, o carro que ele estava usando, o cachê dele subiu. E é fato, né? Quer queira ou quer não, a gente fala que a aparência não importa, mas importa. Mas você já viu os loopings da vida do Ike Batista, cara? Cara, eu ouvi ontem, indo para São Paulo, acho que demorei 3h30. O primeiro que eu ouvi foi o da Jovem Pan e depois eu ouvi o do Rogério Vilela lá. Cara, é muito top a história dele. É muito top. Não vamos pensar no conceito de lava-jato, de vilão, disso e daquilo. Vamos olhar para o cara que foi do 0 ao bilhão. Mas se a gente for olhar só pelo lado ruim, a gente não assistiria o Lobo de Wall Street, por exemplo, não assistiria Fome de Poder, né? Todos esses, se você for olhar pelo lado do vilão, você nunca vai ver o lado positivo que aquilo teve. Né? Então, você pega... E eu gosto muito desse tipo de segmento. Eu gosto do cara que conseguiu dar a volta. Você falou do Fome de Poder, é legal. O Lobo de Wall Street é legal. Tem vários enredos de pessoas ali que realmente assumiram esse papel e que isso eu acho que foi daí onde que nasceu a minha. Eu tenho isso comigo, a minha instrução aí. Eu gosto disso. Eu gosto do negócio, eu gosto da vida, da administração, do empreendedorismo. É isso que me move, cara. Você acredita? E aprender. Eu quero aprender mais porque eu quero estar conhecendo mais para entender as estratégias e estar no meio ali, entendeu? O Fagner, você sabe que na semana passada eu estava conversando com 2 pessoas, assim, pessoas que eu tenho uma consideração bacana, a gente fala de negócio. E uma das coisas que a gente tocou no assunto é o empreendedor, muitas vezes, ele se sente meio ilhado, sozinho. Né? Você tem ali, logicamente, a sua irmã para colaborar. Os seus pais são vivos? São. Eles também colaboram com as decisões da empresa. Mas muitas vezes a gente está tão focado no nosso negócio que a gente fica meio que ilhado. Né? Você não tem muitos recursos. Quando você trabalha, por exemplo, você pode recorrer ao seu chefe, né? O coordenador, o supervisor, o dono da empresa, não sei. Mas a gente, quando empreende, a gente fica meio ilhado, cara. Você também tem essa sensação? Tenho, cara, tenho. Eu acho que a gente tem que ter base. Eu tenho, graças a Deus, eu tenho bastante base, não cultural, nem financeira, mas eu tenho base amorosa. A minha base amorosa ali é minha família, minha mulher, cara, que ali sempre está do meu lado, segurando, porque o homem ele tem para onde ele precisa desabar uma hora também. Essa visão do super-homem, cara, é terrível isso. O super-homem não existe mais isso daí. E a minha mulher, a minha filha, ali é onde eu reergo as minhas energias e para mim poder continuar. Então eu tive base dos meus pais. Eu tenho a minha irmã ali que ela me dá bastante conselho, a irmã mais velha ali sempre me dá um conselho de tudo que ela fala. Eu sempre alguma coisa leva para o aprendizado, porque você tem que pegar de tudo que as pessoas falam, alguma coisa faz sentido, ou muita coisa faz sentido, ou nada faz sentido. Depende de como você vai refinar, né? Depende de como você vai ouvir. E a minha casa, cara, é minha base amorosa, minha esposa que me dá força ali, porque minha esposa é veterinária, formada pela USP de Pirassununga, e ela é bem da área acadêmico, da área acadêmica, e nada a ver com negócio. Então ela não entende nada da minha área. São mundos totalmente opostos. Mas eu chego em casa, ela não entendendo nada, o que ela faz? Ela só me acolhe. Porque se ela entendesse do negócio, talvez a gente trabalhássemos juntos. A gente ia continuar discutindo do negócio, falar e tudo mais. Não, ela me ouve, me escuta, me acolhe, me dá forças, vamos lá, continua, bora lá, é isso aí e tal. Porque hoje, dessa porta para frente, o empreendedorismo no Brasil é realmente assustador, cara.
Hoje eu fico muito preocupado, principalmente com essa geração nova aí que está vindo querendo empreender. Cara, tudo é difícil. É difícil você montar uma empresa. Vai abrir uma empresa hoje para você ver quanta burocracia existe para você abrir uma empresa. Vai atrás de um recurso financeiro para você tentar uma ideia. Um exemplo, quem que consegue hoje fazer um IPO aí, lançar na bolsa aí, vender o projeto igual o Ike fez? Sim. Quem consegue? Tem que ter muita instrução. Base de instrução é educação. E educação, hoje, quanto da população hoje está conseguindo ter total educação financeira para chegar num ponto para ser empreendedor? Até porque na escola ninguém ensina empreendedorismo. É fato. Ou vem da veia, ou vem de casa, ou você aprende, mas na escola não ensina. Então, como é que você vai ser um empreendedor, cara? Você tem que realmente ser desbravador, tem que querer ser guerreiro. E o que acontece, a gente está vivendo num momento muito acelerado. São muitas informações ao mesmo tempo, a comunicação ela é muito rápida, uma informação que começa num segundo agora, daqui a pouco já é outra. Né? Exatamente. Agora a gente está com inteligência artificial cada vez mais as pessoas utilizando. Enfim, está tudo muito rápido. E quando você pega, por exemplo, jovem, não tá com muita paciência de esperar o processo. E existe um processo para tudo isso. Desde quando você vai plantar uma ideia, esperar ela fecundar e até começar a dar frutos. Isso leva tempo. É quase que impossível hoje você achar um produto fantástico, maravilhoso, que do dia para a noite vai viralizar. Tudo tem uma base antecipada, né? Então, você tem que testar mercado, você tem que entender. Você tem que entender do mercado, você tem que entender de regras, você tem que entender de legislação. Enfim, é muita coisa que tem que ser, que está envolvida quando eu quero empreender. E o que você está dizendo é preocupante, porque muitas pessoas não estão querendo ter essa paciência. Eu já conversei com pessoas que me disseram assim, qual que é o teu objetivo futuro? Eu quero ser rico. Eu também. Todos nós. Mas e aí? Como? Como? Eu vou vender algum produto na internet. Legal. Qual produto? Não sei. É um infoproduto, né? Então, já começa por aí. Você não sabe. Tá, mas você sabe como é que funciona o mercado online? Mas quem desenvolveu esse produto? Exatamente. E como é que funciona o mercado online? Como é que você vai atuar? Quais direções você vai pegar? A gente está falando de venda, cara. É venda isso. Ou você é um vendedor, você trabalha para um. Exatamente. Gostei dessa frase aí. Você é um vendedor, você trabalha para um. É verdade. E é fato. E eu gosto de conversar com muita gente mais experiente. Não vou falar mais velho, vou falar mais experiente. Isso é legal. Que você aprende muito. E tem um amigo meu que ele costuma dizer para mim, a lei da natureza, ela está aplicada em tudo. E se você parar e observar, é verdade. Vamos ver a lei da natureza do bebê. A criança, você vai gerar ela, certo? Ela vai nascer. O bebê ele vai aprender, ele vai abrir os olhos, aí ele vai aprender girar, ele vai rolar. Depois que ele rolar, ele vai ajoelhar ali. Depois ele vai começar a sentar. Depois que ele vai sentar, ele vai ficar de pé. Depois que ele ficar de pé, ele vai dar os primeiros passos. Depois ele vai engatinhar. Daí ele vai conseguir equilíbrio para andar. E depois ele vai correr. Exatamente a empresa é assim. Existem casos que pulam as fases, normal, mas a maioria tem que viver o processo. E o processo é esse. E você tem paciência para... Mas eu acho que quem pula processo tem dinheiro. Por exemplo, você consegue, ou no mínimo conhecimento. Exatamente. Ou influência, ou parceria. Exatamente. Né? Porque empreender hoje também depende de muitas coisas. Inúmeras coisas. O empreendedorismo hoje ele está basicamente voltado a conhecimento. Você pode ter um produto bom e você pode estragar ele se você não tiver conhecimento, como posicionar ele no mercado, como vender ele, ou o momento de venda dele, apresentação, tudo isso está envolvido ali no setor de vendas. Agora vamos fazer um merchan aqui para Compensados do Baixinho, né? Compensados do Baixinho. Maravilha. Vamos fazer um merchan aqui, né? Para quem quer empreender, você tem hoje ferramentas que essa pessoa possa adquirir lá com vocês, material para que ela possa adquirir. Como é que é esse mercado? E uma curiosidade que eu tô antes de começar aqui, porque a empresa de vocês é grande, né? Você estava me falando que são 63 funcionários hoje. Isso aí.
pô, você tem que ter um faturamento considerável. Você trabalha no nicho de mercado, que é o mercado de madeira. Insumo moveleiro, né? Marcenaria e imóveis planejados. Agora, quantas empresas de imóveis tem aqui em Porto Ferreira? Cara, aqui em Porto Ferreira, assim, vamos falar, legalizada aí por volta de 12 a 13. Marcenaria e imóveis planejados. Então tem um volume interessante. Legal. Não regularizado tem quase que o dobro. Fundo de quintal, a gente costuma dizer. Que são né? clientes de vocês. Também atendemos todos, recepcionamos a todos. E também tem aqueles que agregam o insumo moveleiro, igual serralherias hoje, que fazem as peças de serralheria e incluem ali o tampo de madeira, tem o pessoal que faz quadro, que não são marcenaria, Entendi. não é móveis planejados, mas usa o produto. Mas usa o insumo. Eu uso o insumo. Entendi. Entendeu? E para a pessoa que quer empreender comigo, cara, vem bater um papo comigo, porque assim, ó... Você tem ideias hoje? Por exemplo, eu chego lá. Tenho inúmeras ideias. Fagner, eu quero empreender na área de... Quero usar o teu produto aqui, mas eu preciso ganhar dinheiro. Tem inúmeras ideias. A gente consegue introduzir a pessoa no mercado e levar ela, ajudar, prestar essa consultoria para a pessoa, para ela chegar a conseguir ter uma empresa ali. Então, a gente tem esse know-how hoje que a gente consegue passar para a pessoa desde o zero até o faturamento ali que ela vai conseguir atingir. A Amanda, ela tem uns projetos legais que ela está trazendo, que ela e o Sérgio estão desenvolvendo algumas coisas também, bacana, mas a área da marcenaria, ela está ficando escassa, cara. Não tem profissional. Não tem profissional. Mas hoje está bem automatizado ou ainda depende muito de mão de obra? Também, tá? Hoje, para você automatizar, cara, é necessário muito investimento. E para quem quer empreender, nem sempre tem dinheiro. Não vai ter o recurso. Entendeu? Então, você vai começar como? Tem meios de começar. Então, manualmente, dá para você começar. Certo? Só que hoje, olhando para o mercado, você precisa de uma instrução. Então, como que você vai ser marceneiro hoje? Onde você se forma marceneiro? Eu desconheço. Então tá, tem uma história que é assim, legal. Tinha 2 vendedores. A empresa pegou 2 vendedores, né? E mandou eles lá num país lá, escandinava. Lá, chegou lá, vai vender lá chinelo, sapato. Aí o cara passou uma semana, um vendedor voltou, ó, minha região não vai dar certo. Mas por quê? Ninguém usa sapato. Sério, é. Aí passou 15 dias, o outro voltou. Vamos ter que concentrar todos os nossos esforços ali, vamos ter que centralizar, vai ter que ser ali o negócio. Vamos colocar mais gente ali. Por quê? Porque ali ninguém usa sapato. Exatamente. Então, é como que você vê o copo, meio cheio, meio vazio. O mercado está morrendo. Então, tem um gap de mercado aí. Às vezes as pessoas que não querem ir para a área acadêmica, não querem ser... eu gosto da área da construção civil, marceneiro, marcenaria, móveis planejados, cara, vai aceitar muito bem no mercado. E vamos lá, é um mercado que eu acredito que tem uma boa rentabilidade. Promissor. Né? E deve dar uma boa rentabilidade. Muito, muito promissor. Rentabilidade altíssima. É difícil de você ver uma marcenaria que não se desenvolveu acompanhando o mercado. Agora, quem parou no mercado, infelizmente, assim como um todo, ficou obsoleto. Normal, né? Normal. Qualquer ramo de atividade que você não se atualize, não... Onde a tecnologia está avançando aí, que a inteligência artificial já está avançando a inteligência artificial, ela já está se vencendo, a própria inteligência artificial está se vencendo, você não pode, cara, parar. Você mesmo comentou que a tecnologia, a informação é muito rápida, tem muita coisa, né? Nisso, cara, a gente tem que acompanhar alguma coisa do mercado, porque se a gente não conseguir acompanhar o mercado, a gente vai ficar para trás. Fagner, já tem substituto para esse tipo de madeira? Essa é uma questão complicada, cara, porque assim, ó, o MDF, ele vai formaldeído, né? Mais alguns produtos químicos, cola PVA e basicamente eucalipto e pinos. E a madeira, ela demora até 5 a 7 anos de corte. Então, a gente começa a pensar quanto tempo aí demora para você plantar a muda. Olha a lei da natureza de novo, olha o bebê aí, ó. Quanto tempo demora para você plantar a muda até você colher, até ela virar essa mesa aqui. Entendeu? E a velocidade do negócio, o número de pessoas que
que está avançando e crescendo, e isso daqui está sendo consumido muito. Então a gente vai chegar uma hora que a gente não vai ter madeira. Então está se desenvolvendo esse produto, o MDF hoje, ele já é subdesenvolvido de diversas partes, cara. O MDF há 10 anos atrás você deixava ele dentro de um balde com água, ele não retinha de jeito nenhum umidade e água. Hoje, se você fizer isso, ele triplica de tamanho. Por quê? Está indo menos produto, menos massa, porque a indústria entendeu que eles precisam hoje usar menos produto e fazer mais. É aquilo que a gente estava falando. Fazer mais, né, com menos. Mas vai chegar uma hora que a demanda de madeira, território, a gente não vai conseguir, porque a madeira ela é reflorestada. Tem o código do FSC. E vai chegar uma hora que a gente não vai conseguir atender essa demanda. A madeira não vai nascer tão rápido, a gente vai conseguir colher tão rápido conforme está vendendo. E ainda não tem um produto similar. Muita gente fala aí do bambu, mas não tem um plantio feito. O MDF foi uma onda que, quando começou, foi gigante. Só que hoje, para montar uma indústria de MDF, é bilhões, né? Como é que você vai fazer isso? Então, hoje não tem um substituto, cara, ainda se aproximando no mercado aí. Talvez alguma coisa aí possa nascer. O mundo está evoluindo cada segundo. E eu vi que vocês também vendem máquinas, né? Sim. Também. Máquinas, equipamentos. E como é que está a inteligência artificial nessas máquinas e equipamentos? Cara, a marcenaria moderna, hoje automatizada, está evoluindo demais. E hoje o maquinário, ele supre o tempo necessário que o marceneiro precisa. O proprietário da marcenaria, com as máquinas, ele consegue ali entregar um recurso maior. E ele investindo nisso, o que ele faria em 30 dias, ele consegue fazer em 15, com menos mão de obra, certo? E com um maquinário mais preciso. Estamos falando de maior acabamento, maior precisão no móvel planejado. Então, isso ajuda muito. Mas ainda necessita de uma pessoa que ainda faça o projeto, que saiba como fazer os encaixes, porque o móvel planejado, realmente, ele é planejado. Alguém precisa planejar ele, pensar para desenvolver. Entendi. Isso aí não tem como ser substituído nesse momento, né? Não. O artesão não vai ser substituído. Interessante. Mas é uma pena porque, realmente, não só na área de marcenaria, né? Mas a gente está na área de prestação de serviço, pedreiro, pintor, encanador, enfim, né? São trabalhos que cada vez mais a gente está vendo menos profissionais, né? Então está escasso. Está escasso. E aí estão as grandes oportunidades. Opa! Né? Aí, tem sapato ou não nessa... Exatamente. Aí a gente tem que encontrar e vamos aproveitar. É legal o governo olhar para isso, a administração pública olhar para isso e começar a movimentar. Cara, eu tenho algumas ideias loucas na minha cabeça. Um exemplo de empreendedorismo na área da privatização. O cara tá preso lá, o cara tá lá jogado na cadeia. Vai lá, dá um curso para ele de marceneiro, de pintor, de construção civil. Forma o cara alguma coisa dentro da cadeia para ele sair de lá e ele ter alguma... Para onde ele... Porque eu sei que tem alguns planos hoje, já tem algumas coisas instituídas, mas assim, nada tão macro que consiga ter um conceito nacional. Que isso vai formar o cara lá, que ele vai sair de lá um eletricista, que ele vai sair, vai conseguir... Porque tem as empresas que estão contratando eletricista. Não tem o eletricista. E paga-se bem hoje. Sim. E esse profissional, ele está em falta. Porque o médico formou o filho médico formou o outro filho médico, que formou o filho advogado, que vai formar o outro advogado, até chegar nesse conceito. Ninguém quer. E o pintor, ele queria formar o filho médico, e ele queria formar o filho advogado. E se ele chegou nesse objetivo, é muito difícil ele voltar. Sim. Mas a gente precisa de mão de obra. Não, e antigamente também era o seguinte, né? Era uma mão de obra menos valorizada, então ganhava-se pouco. Então era preferível buscar qualquer outra alternativa. Mesmo que não fosse formado médico, advogado, qualquer coisa do tipo, a pessoa ia para o comércio. Exatamente. Né? Ia para o comércio, ia fazer qualquer outra coisa. Por quê? Porque não queria ganhar pouco e ter um trabalho mais sujo, mais pesado, né? Então, realmente, esse quadro mudou. Mas tem grandes oportunidades. Tem, o mercado ele é muito amplo, né?
o eletricista, o pintor aí hoje, fazendo um trabalho, desenvolvendo com a tecnologia que vem fazendo. Poxa, a gente está vendo casa ser feito por impressora. Isso é fato. Você está entendendo? Então, o cara ele não precisa ser pedreiro, ele não precisa ser construtor civil. Ele pode ser um empresário de construção, entendeu? Hoje está faltando. Ele não precisa ser pintor, mas se ele conseguir trazer uma tecnologia que vai conseguir trabalhar para ele, ele consegue atender o mercado. O problema é que é muito caro, né? E igual você falou, buscar recursos no Brasil não é fácil. A gente tem poucos incentivos. O crédito que você tem, que é mais barato, é muito difícil de você conseguir. Né? Se você trazer alguém da área pública aqui, ele vai falar, tem milhões, projeto, bilhões, tem isso, tem aquilo, tá. Eu queria olhar para o cara desse e falar assim, tá, busca lá para mim então. Consegue esse recurso, Quanto tempo você vai colocar isso dentro da empresa? Ah, Desenvolve São Paulo. Você já ouviu falar do Desenvolve São Paulo? Barato, juros, 0,5%. Fácil. Você consegue ter acesso a isso? É quase impossível, você tem que fazer uma faculdade para você conseguir buscar o recurso. Então, aí a gente volta a falar, por que o Ike Batista conseguia ter recurso? Porque ele ia lá nos Faria Limes, lá, ele já chegava lá no poço. Ele sabia onde que o dinheiro estava, então ele pulava toda basicamente essa estrada, essa jornada. Sim. Aí ele chegava lá, ele sabia de onde que o dinheiro estava. Agora, vai você buscar o recurso. Você precisa contratar um consultor, um despachante hoje para fazer isso daí. É muito complexo, cara. O Fagner, e hoje o Compensados Baixinho é uma loja física e também vende online? Temos o mercado online e também temos a loja física. Porém, hoje o nosso maior atendimento diferencial é nós buscamos o cliente, fazemos o trabalho de prospectivo, né, de prospecção. Então a gente tem os representantes, a loja em si ela é mais por demonstrativa, ela é uma vitrine de produto. Entendi. Ponto físico, temos um ponto físico para ir lá. Porém, a consultoria de venda hoje ela é feita mais prospectiva. Nós buscamos o negócio. Nós vamos falando de um meio diferencial. Se você está procurando um carro diferente, eu vou levar as opções de carro para você. Entendi. Trabalhamos mais ou menos assim. Então, prestamos consultoria para a marcenaria e para o móvel planejado. Né? E hoje vocês atuam em qual região? Cara, num raio de 180 quilômetros eu estou atuando. Está atuando até 180 quilômetros. Isso. Então você tem todo um trabalho de prospecção e também logística para fazer a entrega desse material. Bacana. E hoje, assim, a sua venda online, então, ela é menor do que a venda através desse trabalho de buscar o cliente? Isso, porque o mercado hoje online, ele ainda, como o produto ele é bem específico... O pessoal ainda retira pedido, é isso? É complicado. Você tem uma compra recorrente. Isso. Um exemplo. Quando você tem a compra recorrente, ele não costuma... Ele já tem aquele vendedor que atende ele, que trabalha, que sabe com o produto que ele trabalha, que sabe do jeito que ele trabalha, nos moldes que ele trabalha. Então, isso acaba se tornando ali meio que uma comodidade ali para o cara. Só que o mercado online, ele não compra. Essa nova geração agora, nesse segmento, tá? Essa nova geração agora, ela vem. Só que como tem N marcas, um exemplo, você tem uma corrediça lá, que faz o móvel, certo? Aí hoje eu tenho basicamente 20 fabricantes aí que eu posso citar aqui para você de corrediça. Só que aí a qualidade, o produto, como ele é feito, é diferente de produto a produto. Então é complicado. Você precisa recorrer a um vendedor, um consultor de vendas mais específico. Vai te mostrar o produto. Exatamente. Vai te mostrar a aplicação daquele produto. Isso. Para que tipo de móvel, por exemplo, vai ser usado. É interessante. Bato muito na tecla do relacionamento. O relacionamento é tudo. Nunca vem da mentira, vem da verdade. Eu prefiro te surpreender do que te decepcionar, tá? Perfeito. Vem da verdade. Se você não pode entregar, não promete. Se você não consegue fazer, não fala. Atenda à necessidade do cliente. Isso é primordial, né? Certo? Então, eu costumo falar que o relacionamento hoje na venda, o atendimento, é o diferencial. Prestar um bom atendimento. Estar ali, entender o que o seu cliente precisa. Mas você consegue mensurar hoje no seu time de vendas isso? Consigo. Como é que você mensura isso? Cara, a gente faz por NPS, né?
A gente traz ali os indicadores de resultado. Lógico que todo mercado tem assim, a sua objeção ali, mas Sim. hoje o atendimento mudou muito. Então, a compra é recorrente. E quando você volta... Mas o que eu penso assim, ó, por mais que a compra seja recorrente, muitas vezes você perde a oportunidade de encaixar novos produtos. Por mais que a venda seja consultiva, você esteja preparado. Mas a gente está bem atenado nessa situação. A gente está sempre... igual, a gente foi na Formobile ano passado, retrasado, e agora a gente vai ter a Revestir em São Paulo, que a gente vai estar participando. Então, a gente vem se mudando também. E capacitando ali. Isso. Isso é o diferencial. É o diferencial. A gente vem oferecendo novos produtos, conforme ele vai evoluindo, a gente vai evoluindo junto. A gente não pode parar no mercado. Então, N produtos aí a gente está no radar. E eu acompanho muito, cara. Assim como eu gosto de podcast, assim como eu acompanho, eu gosto de leitura também, eu sempre estou acompanhando. Um exemplo, Last Comarca, ele tem um podcast também lá, de informativo sobre a indústria moveleira no Brasil. Então, eu sempre estou acompanhando lá para ver novidades, tendências, o que está acontecendo. A gente está acompanhando, um exemplo, a revista do IBA, que traz todos os indicadores macroeconômicos do país no setor da indústria moveleira. Então, a gente está sempre ali antenado para ver o que está mudando. Hoje, o que representa o setor da indústria moveleira assim, na economia brasileira? Você tem esse número? Vixe, cara, é bem segmentado. Depende, porque ele é separado, ele é setorizado. A indústria moveleira ali, ela está por volta ali do 3% mais ou menos ali do faturamento bruto. Mas entendeu? é um faturamento. Mas ali, a hora que você começa a desmembrar, tem N coisas. Entendi. Entendeu? É igual você falar, vamos falar da indústria automobilística. Você está falando do carro. Sim. Você está falando da venda do carro, do todo, entendeu? Você tem todo um contexto. Isso. A peça, o vidro, isso, a pneu, funilaria. Então, tá bem... Entendi. Maravilha. E hoje, o que vocês consideram assim de ser um diferencial no mercado? O que vocês têm de diferencial? Cara, o relacionamento. Hoje o relacionamento é tudo. Network com feedback. É muito importante hoje. Você conseguir ter acesso às coisas. O empreendedorismo, ele tá aí, cara. Ele tá aí. Você ter acesso. Um exemplo, hoje, se você tem o Sérgio aqui, que é o proprietário da DIV, se ele consegue ter acesso ao prefeito, que consegue ter acesso ao vice-secretário, que consegue ter acesso ao maior empresário da cidade. Então, esse network que você tem, esse relacionamento, esse bom relacionamento que você tem, ajuda no empreendedorismo. Sim. Porque nem sempre é dinheiro. Sim, com certeza. Entendeu? Às vezes uma mão... O relacionamento ele é muito mais valioso que qualquer coisa. Então eu bato muito nessa tecla dentro da empresa. Até porque quando eu falo para você que o empresário é meio ilhado, quando você está numa situação como essa e você tem um network que você pode utilizar e esse network vai te dando alguns insights, cara, é muito valioso. Isso vale mais que mentoria, cara. Lá no meu sucesso lá do Flávio Augusto, ele tem uma reunião lá que ele fala de liderança, né? A reunião, que é um podcast também. E ele fala lá, o cara pergunta para ele, ô Flávio, se eu tirar todo o seu dinheiro hoje, como que você faria 1 milhão? Ele fala, depende, você vai me deixar o telefone? Eu vou ter acesso à minha lista telefônica? Então, quer dizer, com uma ligação, você consegue ter pessoas que vão investir em você, seu network de relacionamento. Então, nem sempre é dinheiro. É bom, relacionamento é bom. Então, eu aplico isso na empresa, eu replico lá. Olha, pessoal, a gente tem que ter um bom relacionamento com as pessoas. Se você não pode atender o seu cliente, ajude ele de alguma maneira. Até mesmo falando a verdade. Olha, eu não tenho, o concorrente tem, pega lá que vai te fornecer, vai te ajudar. Às vezes, eu costumo dizer isso, às vezes a resposta vai vir até melhor do que a gente espera. Às vezes eles falam assim, nossa, mas eu quero pegar e ir com você. Quero comprar contigo. Eu quero comprar com você. Eu tenho isso, cara, eu gosto disso. Eu gosto de ser reconhecido pelo atendimento, por prestar um bom atendimento, do zero até o final. E entregar lá para você o que você realmente está procurando. E isso tem que ser total reconhecimento do mercado. Quando você chega nesse tipo de trabalho, estou longe disso, cara. Estou longe dessa excelência. Não sei nem quando que eu vou chegar nisso. Mas a busca e a procura é constante por isso. Mas quando você chegar nisso daí, cara, você atingir um nível
de maturidade empresarial que você não tem noção. A busca é constante, né? É fazer... Eu penso assim, ó, a venda, ela resolve dores, né? Então, você que está na área de venda... Ou ela causa, né? É. Porque o vendedor, ele pode vender dor. Ele pode vender dor. Ao invés de resolver o problema, você causa um problema maior. Pode causar um problema maior. Vai falar que você nunca comprou um produto que você não queria, que você se arrependeu. Isso acontece, tá aí a todo momento, né? Exatamente. A gente pratica muito lá na empresa também, e quando eu vou levar esse tipo de consultoria que eu presto para algumas empresas, foco. A gente fala que tem o foco do produto. O que é o foco do produto? É você ter um produto bom, bem acabado, bem apresentado, né? Foco no cliente, né? O que é foco no cliente? Foco no cliente é você ter uma água de qualidade para oferecer para o cliente, um ar-condicionado, o ambiente estar bem relacionado aqui, ser bacana, cheiroso, não tem um lugar para ir no banheiro, tudo tal. Então, isso é foco no cliente. Agora, e o foco do cliente? O que é o foco do cliente? O foco do cliente é aquilo que você entra no restaurante, o cara olha para você: oi, seu William, tudo bem? Aquela margarita de sempre? Entendeu? É você sentar naquele barzinho que você costuma ir tomar, o cara já colocar o copo, trazer sua cerveja sem te perguntar nada. Ô Fagner, sabe qual é o conceito que eu tenho, cara? Que é assim, ó, muitas vezes coisas corriqueiras para nós é um evento para outras pessoas. Tá? Vou te dar um exemplo. Eu não sou marceneiro, mas está nascendo meu primeiro filho. Vou contar uma historinha aqui. Meu primeiro filho, e o meu sonho era fazer o bercinho do meu filho. Você produzir? Eu produzi. E aí eu vou lá na Compensados do Baixinha, e eu chego lá e eu tenho uma experiência fantástica, desde o momento que eu entro, que eu visualizo, e o vendedor pergunta assim: qual que é o motivo que você veio até aqui? Tá? Tô contando uma historinha aqui. Aí ele fala assim: o meu motivo é a realização de um sonho. Qual sonho é esse? Primeiro, ter um filho, e segundo, de poder fabricar o móvel que ele vai dormir. Então, entenda que assim, para as pessoas que fazem berço de larga escala, não é nada. Mas para uma pessoa que está tendo um momento especial, uma coisa corriqueira, passa a ser um momento tão especial. E é o que eu digo assim, desde a pessoa que vende um cachorro-quente que custa, sei lá, 10, 15 reais, pode ser corriqueiro para qualquer um comer um cachorro-quente como esse. Mas talvez para um pai de família que está lutando ali para pagar, né, as suas despesas do lar e reúne a sua família para comemorar um aniversário ou, sei lá, alguma conquista, é um evento completamente diferente. Então, se todas as pessoas que atendem pessoas tivessem essa consciência de que aquele momento é um momento único, especial, mesmo sendo um momento corriqueiro, eu acho que nós traríamos experiências completamente diferentes para todas as pessoas. Você acabou de atingir a palavra-chave. Falei, poxa, ele não vai falar a palavra, eu vou falar. Opa! Aí você falou. Experiência, cara. Causar uma experiência. É isso que vai mudar, uma lembrança. Quando eu consigo causar uma experiência em você, eu consigo marcar você. Então, eu atingi o foco do cliente. Que o seu foco era objetivo. Então, hoje, um exemplo. Você vai entrar dentro da minha empresa, você vai falar que você quer fazer o bercinho para o seu filho. Ou não vou falar, né? Esse que é o problema também. Mas o meu vendedor ele já está instruído, né, a retirar isso de você. Perfeito. Ele vai tentar chegar, porque ele vai te perguntar por quê, como, para quê. Então ele vai conseguir extrair isso. Isso é o básico bem feito, é o primordial. Ali que a gente vai da triagem. E quando ele atingir, ele entender a neurovenda lá, o ponto que você quer, que ele está buscando, a primeira coisa que a gente vai te oferecer é te oferecer um produto. Às vezes eu não consigo realizar seu sonho, mas eu posso fazer parte dele. Como? Eu posso te vender o produto e te indicar onde fazer, ou te indicar quem faça. Ou eu posso falar, poxa, você quer produzir? Pode. E se eu te mandasse todas as peças cortadas? Se eu te mandasse as peças furadas para você montar na sua casa? Porque eu não sou uma indústria moveleira, eu revendo insumos para movelaria, mas eu consigo atingir parte da sua expectativa. Isso é o foco do cliente. Eu estou olhando para você, no que você realmente está buscando, no que você realmente quer. Isso aí quando você busca essa excelência, o negócio fica fácil. Fica gostoso de vender. É verdade. Porque daí é fácil.
Agora, quando você não entende o jogo, aí você tá no lugar errado, meu amigo. Aí você não é, você é um vendedor mesmo, você está vendendo dor ali, dificuldade para o negócio. E tem bastante gente no... Tem. Já tive muita experiência ruim de compra, cara. Não sei se você já teve experiência ruim, mas eu tive muita experiência ruim. Atendimento, falta de interesse, né? Não fazer pergunta básica, né? O vendedor ele tem que ser igual ao jogador de futebol. O jogador de futebol, ele escolhe time. Ele vai para quem vai pagar mais. Sim. Certo? Vamos pegar ali o Ronaldinho Gaúcho. Jogou no Flamengo, jogou no Fluminense. Você entendeu? Você pega o Romário, jogou nos 4 lá. Fluminense, Vasco, Flamengo. Então, você acha que ele escolheu? Não, ele foi para onde estava pagando mais. E o vendedor, ele tem que entender isso. Que ele tem que se adaptar. Se você entra na minha loja hoje, eu não estou ali para te dizer qual que é o seu viés político. Eu não estou ali para te ensinar alguma coisa. Eu estou ali para te atender. Basicamente, eu preciso te atender. Se você entrar falando bem do Lula, meu amigo, você entendeu? Se você entrar falando bem de algum outro tipo de situação, a gente vai... Se você é corintiano, eu vou virar corintiano. Se você é palmeirense, eu vou virar palmeirense. Eu vou jogar o teu jogo. Exatamente. Porque eu tô ali para te atender. Entende isso. O mercado ele tem que entender isso. Nós estamos recepcionando, atendendo. É uma troca de valor. Você sabe que, só fazendo uma pausinha rápida, não querendo quebrar o sua linha de raciocínio, mas eu, por vários clientes que eu atendo, e muitas vezes a pessoa fala assim, que time você torce? Eu falei, qual que é o seu time? Porque eu torço pro seu. Exatamente, não é isso? Certo. Certo. Cara, você odeia o Lula? Eu também. Você odeia o Bolsonaro? Eu também. Então, naquele momento... odiamos junto, entendeu? Naquele momento Você está vendendo opinião? Não. Você está vendendo conceito religioso, político? Eu quero só resolver o seu problema. Então acabou, meu amigo. Você tem que ir ali e tornar este momento agradável faz total sentido. Até para que as pessoas possam... Logicamente. Então voltar, é um conceito de venda. Isso vai muito mais além, viu? Vai. É isso, cara, que eu estudei a minha vida. É entender a venda, entender o negócio, entender aonde você vai... Hoje eu patino bastante porque eu tenho dificuldade de vender no online. Porque eu não consigo me relacionar com a pessoa. A venda online é fria, né? Porque eu não consigo fazer o rapport. Nós tivemos um episódio que a gente falou só sobre venda online e marketplace, né? E uma das perguntas que eu fiz foi essa. Como que você consegue ter um relacionamento, uma compra recorrente? Porque toda vez que eu entro, por exemplo, no Mercado Livre, eu compro um produto, mas eu nunca vejo quem é o fornecedor. Para mim, sempre é o Mercado Livre. Mas, na verdade, por trás do Mercado Livre tem todos os fornecedores. Mas como você consegue, né, manter a fidelidade desses clientes? Eu não tenho um conceito... Eu conheço alguma coisa, mas assim, nada perto do que o Sérgio conhece hoje de marketing, né? E eu acho que ele, anos-luz na minha frente, entende isso. Eu acho que você tem que falar pelo produto, né? Quando não tem alguém falando pelo produto, você tem que falar... O produto tem que falar, porque ele não está falando aqui, né? Ele não se fala, ele não se vende sozinho. Então, ele tem que falar... Alguém tem que falar. Então, uma boa publicação... um bom marketing, uma boa imagem, um bom trabalho ali, que eu acho que... a gente debateu muito, foi isso. Vamos fazer um trabalho aqui também, né? Que a Divi faz, um bom trabalho desenvolvendo aí, vai dar resultado, né? Eu gosto de trazer o Sérgio para minhas parcerias ali. Às vezes, agora recentemente eu fiz uma parceria, eu levei ele comigo numa empresa aí, porque eu acredito no trabalho dele também. Sim. E eu acho que dá resultado, tanto que lá atrás, em 2013... Eu chamei ele lá e falei, Sérgio, vamos repaginar a empresa aqui, o que a gente pode fazer? Lembro até hoje, ele chegou lá, tirou uma foto lá, passou 2, 3 dias lá, ele mandou um layout, falei, mete o pau, é isso daí mesmo, vamos fazer. Quero que fique bonito. Aí fez cartão de visita, e mudou site, e vai... Ele entendeu a sua necessidade naquele momento. Exatamente, cara, exatamente. E essa é a grande sacada, né? Isso. Entendeu o que você precisa. A dificuldade é replicar isso. Como é que você replica isso dentro do Compre Bem? Cuidado, cara, cuidado, porque assim, ó, eu tive uma experiência que eu estava em Paris, em Runnings, que é uma cidade aos redores ali, meio que um distrito industrial de Paris,
e a gente fechou um hotel pelo Booking. E o Uber chegou, pegou no aeroporto, deixou eu na porta do hotel. Beleza, eu cheguei na porta do hotel, a porta não abria. Falei, Jéssica, a gente está no lugar errado. Aí o cara ficou esperando um minutinho ali, aí ele abriu a porta, a minha esposa é fluente em inglês, aí ele falou para ela, ó, vocês têm uma senha, né? E essa senha vocês vão digitar aqui. Digitamos a senha, a porta abriu. Digitamos a senha, a porta abriu, entramos num outro departamento ali do hotel, aí digitamos mais uma senha, o elevador desceu, entramos, o elevador subiu, deixou a gente no andar. Aí a gente foi até o número do quarto que estava na reserva, colocamos outra senha, a porta abriu, entramos. Quer dizer, William, quem que me atendeu? Dormi, fiquei 2 dias lá, não vi uma pessoa. Eu não vi uma pessoa. Não, mas a Europa tá muito assim, cara. Minha mãe foi para Portugal, ela relatou a mesma coisa. Você entendeu? Foi experiência assim, você não tem, cara, relacionamento. Mas eu acho que também um pouco é da mão de obra, né? Escassez de mão de obra. Não, mas assim, hoje, já pensou se o conceito pega aqui no Brasil? Você quer ter problema trabalhista? Não, ninguém quer. Ninguém quer, então o que você vai fazer? Reduzir pessoas. Reduzir pessoas. Apesar que a gente falou de Maringá, já tinha alguns lugares que estavam fazendo o primeiro atendimento robótico, cara. Era um robozinho, você vai lá, você faz a tua ficha, você mesmo vai falando, vai fazendo a tua ficha e... Quem que você acha que é o maior vendedor hoje do McDonald's? É o painel. É o Totem. É o Totem, né? Ah. Ele não pergunta. Você já vai direcionado lá. Tá. Então, o que acontece? As pessoas estão sendo substituídas, cara. Então, cada vez mais. É um processo bem desenvolvido, bem criado. Não precisa de ninguém para vender o produto. Exatamente. Eles chegaram numa excelência, certo? Mas isso está se tornando maior. Eu vi uma pessoa falando que ele está trocando um time de vendas inteiro. 100 pessoas por IA, cara. Porque a pessoa não consegue prestar um bom atendimento. Agilidade. Isso, porque a pessoa, ela tem... Quando você contrata a pessoa, o consultor de venda, o vendedor ou o representante, você leva toda uma história de vida. Você leva os problemas dele, o filho, o trabalhista, o BO, tudo vai com ele. Agora, quando você contrata a IA, o que vai com ela? Só o custo da IA. Então, só que isso é preocupante. Ao mesmo tempo que é legal, cara, que você vê que o mundo está se desenvolvendo, a tecnologia está vindo aí, e a falta... o desemprego. Como é que vai ficar isso, William? Mas a gente também tem que olhar para um outro horizonte. Vamos pensar que há quantos anos atrás? Uns 15, 20 anos atrás, talvez nem isso, o pessoal cortava cana na mão. Tá, e cadê esse pessoal? Hoje ninguém mais quer cortar cana. Vamos lá, né? E essas pessoas se realocaram, né? Então tiveram outras oportunidades. Mas eu ainda acho que algumas coisas serão substituídas por IA. Com Beleza. certeza. A venda, sim, uma parte delas. Contador, inúmeras coisas aí vão rápido, advogado. Fala-se muito nisso, né? Que são as grandes possibilidades. Até o próprio médico, algumas cirurgias são feitas por... Expectativas, né? Possibilidades. Mas... concordo com você que as pessoas lá, os cortadores de cana, se realocaram lá. Mas existe hoje ainda um movimento que desenvolve essa mão de obra de um lado para o outro. Agora, se isso vier em massa, como que vai ser? Porque até você transformar isso em massa, demorou muito. A gente ainda tem locais no Brasil que as máquinas agrícolas não conseguem fazer a colheita. Tem que ser manual. Então, Fagner, quanto que é? É menor, é bem menor. Não dá nem para trazer em escala aqui, nem comparativo. A proporção é muito pequena. Isso. Só que assim, ainda precisa da mão de obra. Agora, se a IA vier na velocidade que está vindo, revolucionar do jeito que está revolucionando, qual que é a porta de saída para essas pessoas? Caos total? Não. Calma lá, Fagner. Caos total não, mas as pessoas vão aprender, elas vão ter que estudar a IA, porque alguém vai ter que operar a IA, cara. Sim. A IA hoje ela só funciona bem quando você sabe operar ela. Isso. Mas aí vai... Vamos lá, vamos pegar o chat GPT hoje. Coloca qualquer coisa ali, ele vai te trazer informação. Mas uma informação completa, complexa, onde pode mudar até a estrutura de um departamento, de um setor, tem que ser muito bem feito. Exatamente. Tem que ser muito bem feito. E sem contar que assim, a gente tem que começar a acompanhar também comportamentos.
3 anos, William. 3 anos a gente está nesse objetivo alcançado aí, com a evolução. Que do jeito que está evoluindo, a tecnologia, o tempo, o time que ela dobra, que ela triplica de evolução é muito rápido, entendeu? Então, isso vai acontecer. E, cara, você quer ver uma coisa que a gente precisa entender? Você vai sentir falta do ser humano. Você vai sentir falta do calor humano no atendimento. E vai aparecer um outro gap, assim como que faltou o gap do marceneiro, tá, a mão de obra, que o pai médico, tal, o filho não quer ser pedreiro, vai aparecer a mão de obra. O cara vai faltar ali, o cara quer ser atendido, calor humano. Eu fui em 2 ou 3 mercados na Itália que não tem atendente. Né? Tem atendente, é tudo... Né? É legal que as pessoas têm uma cultura lá diferentíssima, né? Você pega o produto, você pesa, você põe o preço correto, você vai lá, você paga. Está sendo instituído isso no Brasil também, nos condomínios aí de hotel e em grandes prédios aí, aqueles mini mercados que sim. você... Então, tá pegando, tá vindo aos poucos no Brasil, que lá fora já está... avançou muito. Tempo, né? Já tá. Isso. Mas você acha que você não vai sentir o falta do calor? Como que você vai comprar um carro do Maiá, cara? Não, com Explica certeza. pra mim. Com certeza. Como é que você vai chegar lá? É uma experiência que você precisa viver. Tem coisas que você vai precisar viver. Mas também pode ser experiências novas. Por exemplo, se você vai hoje com um carro autônomo, é uma experiência nova. Você chama o carro, ele chega sem motorista nenhum, você sobe no carro, bota o destino, é uma experiência nova. Tem público para tudo. Entendeu? São experiências diferentes, né? Então, tem público. Vai ter o conservadorismo. E voltando a gente falar aí também da galera mais jovem, é uma galera que tem um comportamento diferente. Tem um comportamento diferente. Eu não sei você costuma comprar muita coisa pela internet? Eu sou imediatista. Eu só vou pela internet se eu não achar na rua. Vendedor, né? Mas eu, por exemplo, cara, agora eu comprei um último calçado pessoalmente, mas eu não me lembrava qual tinha sido a experiência de ir na loja e comprar. E vou te falar, cara, que eu comprei nessa loja e tinham 3 vendedores desesperados pela venda e eles se atropelaram tanto nesse dia, cara, querendo empurrar a mercadoria, que a experiência não foi tão legal. Era uma loja bacana, sabe? Uma estrutura legal, mas eles se atropelaram, assim, para querer vender. Eu acho que, lógico, tinha meta para ser batida, né? A gente sabe que tem metas, mas quando você deixa isso muito claro, não fica um negócio legal. Poderia ter sido de forma muito natural, talvez eu teria consumido até um pouco mais, por não ter aquela fobia de querer o tempo todo, né, vender, empurrar a mercadoria. Eu acho que teria sido mais interessante, cara. Aí vai entrando num conceito mais amplo, né? Que até que gera ansiedade nas pessoas, que a pessoa está com medo. Ela está com medo de perder o emprego dela para Netshoes. Entendeu? Ela está com medo, ela vai perder o emprego dela. Se ela não vender, ela não bater a meta ali... Mas aí você não pode romper a barreira do que é sensato, porque é o desespero, né, cara? Exatamente. Aí tem que... treinamento. Treinamento... E ainda tem gente que fala pra mim que não precisa estudar pra vender, cara. Ô, louco. Eu acho que uma das áreas que mais exige estudo, dedicação, é a área de vendas. Não que as demais não tenham que ter dedicação. Constante e contínua. Mas por quê? Porque você tem que estudar não só objeção, abertura, não sei... Cara, você tem que estudar comportamento humano, Produto, cara. mercado, pessoas. Tudo, é tudo. Né? Então a pessoa fala, vender é fácil. Eu nasci vendedor. Cara, é uma frase que eu odeio isso aí. Não existe ninguém que nasceu vendedor. Não existe. Você se desenvolve. Ninguém nasceu médico. Ninguém nasceu médico. Com aptidão para assumir uma função. O seu métier até pode ser. Pode ser que você se adapte com certa facilidade a um organismo ali. Mas ninguém nasce pronto. Não. Eu acho que é construção e desconstrução. Construção e desconstrução. Exatamente. Eu há uns 10 anos atrás, eu já cheguei a falar para o cliente, você não quer comprar, então vai comprar de outro. Hoje eu jamais faria isso. Entendeu? Não existe isso. A situação... O cliente nem sempre tem razão. Você sabia disso? Claro. Nem sempre tem razão. Total. O cliente é a razão do negócio.
Ele é a razão do negócio. Porque se não existe o cliente, não tem negócio. Exatamente. Então a gente tem que entender isso. E quando cara. você seleciona demais, você não quer atender, por exemplo, o cliente que é mais problemático ou mais exigente, digamos assim, você está diminuindo o tamanho do teu mercado. Lógico. E você é o tamanho do problema que você resolve. Não é isso? Exatamente, William. Exatamente. Não é exatamente. isso? O que eu costumo dizer para o pessoal lá do Vendas, a gente tem linhas imaginárias. As limitações são colocadas pela nossa cabeça. É fato. Somos nós mesmos. Eu não gosto de falar de meta, cara, porque meta é uma coisa... Meta é horrível, cara. Meta é horrível, porque é um número que você fala... Aí a pessoa põe a meta como se fosse um número máximo. E se limita também. Ela se limita. Só que Se essa linha acomoda, imaginária existe na sua cabeça, na minha cabeça. Mas as pessoas que têm mais sucesso que eu conheço, cara, são pessoas que ignoram a meta. Exatamente. Mas não para baixo, para cima. A meta tem que ser destravada. Qual que é o seu potencial de ganho? Não sei, o potencial que você conseguir. Quanto que você consegue? Olha, eu já tenho mais de 20 anos que eu estou na área de vendas, cara. Você fala para mim, por que você escolheu? Uma pela afinidade e outra pela liberdade de poder fazer o meu ganho. Eu não gosto que ninguém coloque para mim uma imposição de valores. Valores de ganhos, né? Então, a área de venda para mim fez todo sentido. Com certeza, porque você é um cara que você não vê a sua vida estacionada. Você quer crescimento. Comodismo me incomoda. Então. E tem aquela pessoa que o 4x4 tá legal, o arroz com feijão tá excelente, e não tem problema nisso. São escolhas, né? Não tem problema nisso, entendeu? Exatamente. Mas é aí onde você... Vamos voltar lá no começo. Quando você perguntou, como é que você sabe com um vendedor? Eu não posso ter uma pessoa 4x4 na área de vendas, sem ambição. Ela vai me entregar um resultado simplório. Eu não posso. Eu preciso de uma pessoa que tem ambição, que ela quer mudar de vida realmente, entendeu? E eu contrato por perfil. Hoje, lá na empresa, eu tenho 3 atendentes de balcão que são perfis separados. Eu tenho o cara que é mais quente, que é aquele cara acelerado que fica ligando para o cliente, que quer vender rápido, que é 2 segundos. Vendeu. Eu tenho aquela pessoa que é mais técnica, que vai apresentar ali sobre os produtos. Logicamente que eu teria que ter uma pessoa, tudo isso num só. Mas como você atende em massa, então às vezes você tem ali... E hoje os clientes, eles já chegam e procuram aquele cliente. O perfil se adapta. Ele vai direto. Cara, você faz o rapport, é batata. O cara, ele chega ali... Se ele quer ser bem atendido rápido, ele já vai no cara. Se ele quer entender alguma coisa do produto, ele vai no outro. Então eu tenho 3 tipos de perfil lá. E eu tenho aquele cara que está no meio, que ele vai fazer os 2 serviços. E é para perfil de cliente e também momento de compra. Às vezes eu preciso comprar alguma coisa rápida. Exatamente. E às vezes eu preciso tirar dúvidas. A venda esfriou, a venda esquentou. Qual que é o nível da venda? Você deixou a venda esquentar? Recupera. Entendeu? Aí tem técnicas... muito se fala que aqueles... cortinhos de TikTok, às vezes Instagram, que o cara fala, mas por que você não vai comprar? O que te impede de comprar agora comigo? Se eu chegar nesse preço, calma, vamos estruturar isso que de um jeito diferente dá para fazer. O Jordan Belfort, né, do Lobo de Wall Street, ele criou um roteiro para vender o produto. O cara pegava aquele roteiro, olhava o produto, modulava um pouquinho e conseguia vender. Então, quer dizer, ele criou um conceito. Dá certo? Dá certo, cara. Mas você tem que adaptar. E a gente tem que pensar que venda também é processo. Tem um processinho. Exatamente. Não é simplesmente chegar e vende. E é para tudo, né? Vender processo para tudo. Uma venda mal sucedida é assim, William. Você entrar na loja e falar assim, olha, eu vim buscar uma caixa de corrediça. Uma caixa de corrediça, William? Tá aqui, uma caixa de corrediça. Beleza? Quanto é? É tanto. Beleza. Qual a forma de pagamento? Tanto. Passa no caixa certo ali. Isso aqui é uma péssima venda. Agora, uma venda bem concluída. Você entrar na loja, uma caixa de corrediça. Mas você vai usar a caixa de dobradiça? Mas você tem parafuso para parafusar essa dobradiça? E chave? Você tem chave para usar aqui? Você vai usar Você vai usar onde? Você já comprou todo o material? Fita borda lá, tá utilizando fita borda? Entendeu? Então quer dizer... Você está explorando as possibilidades. Exatamente. E muitas vezes a pessoa esquece que ela precisa de mais material. Com certeza. Hoje, quem que lembra de tudo? Quantas vezes você foi no mercado, chegou em casa e falou,
Esqueci O o principal. açúcar. Esqueci o sal. O que não dá pra esquecer é o que a esposa pede. O Nossa. resto você pode esquecer. Normalmente ela pede tudo, né? Então... Mamão, tomate, banana, você volta com limão, goiabada e cereja. É bem isso. No meio do caminho você se perdeu, né? E no meu caso, cara, supermercado é parque de diversão, sabe? Eu sou o cara que gosta de passar em todas as gôndolas, eu olho o preço de tudo, eu fico ali admirando as coisas. Você vive o momento. Eu gosto, cara, de supermercado. Parece que é um lugar que me desacelera. Quantos anos tá seu filho ou filha? Eu tenho 3 filhos. 3 filhos? Eu tenho um com 24 anos. Com 24 anos. Que é o William Júnior. Eu tenho o Joaquim, tem 2 anos. E agora eu tenho o José, vai para 5 meses. Olha. Cada um foi uma experiência, um momento diferente. Total. Eu tenho certeza que você aproveitou. É o que eu falo, vive o momento, aproveita a jornada. É bem isso. Tem uma frase que eu gosto, cara. O caminho é mais importante do que o destino. Porque se você não aproveita o caminho, cara, o destino ele tá longe, está distante de você chegar. Então, muitas vezes, até a gente vai fazer viagem, né? Você fica tão preocupado na hora de chegar, você quer acelerar, às vezes você vai fazer uma ultrapassagem onde você não deveria, porque você está ansioso para chegar. Cara, curte o caminho. Você vai Esse ter é que o trabalhar. mais legal, cara. Você vai fazer de um jeito ou de outro, certo? Você tem que fazer. Ninguém vai fazer por você. Aproveita, cara. E quando você olha para trás, igual você falou, das experiências que você passa, em alguns momentos são muito difíceis. Sim. Dá vontade de você desistir, parece que você fez a escolha errada, não é? Aí você fica assim, pô, mas por que comigo? Só que passa-se o tempo, você olha para trás e fala, se tivesse que acontecer de novo uma situação como essa, como seria? Cara, beleza, foi aprendizado, ali eu consegui visualizar coisas que talvez eu não visualizaria se eu não tivesse passado por determinada situação. O que não te mata te engorda? É isso aí, te fortalece, mais né? forte. Te deixa mais forte. Então, você ficou mais forte, né? É bem isso. É legal, cara, porque é o que eu falo, construção e desconstrução. Construção e desconstrução. Quando você está no momento de dificuldade, você está no momento de desconstrução. E quando você está desconstruindo, você está no fundo do poço. Se você está no fundo do poço, não tem para onde cavar. Então, é um momento de construção. Então, é ali onde que você tem que ver aonde você tem que se apegar. Tem gente que se apega em valores morais, valores religiosos, valores familiares. Então, de algum jeito, você tem que continuar. É o que, às vezes, um público certo aí, ou uma geração de pessoas não conseguem, às vezes desiste. Fala, desisti, não dá, para mim não dá. Você também tem o direito de desistir, só não é a melhor opção. Acho que foi do Flávio Augusto mesmo, estava falando bastante dele, que eu vi um cortezinho de um podcast que ele foi, que ele falava das empresas que quebram, né? Então, assim, ele falou assim, você tem 2 chances de escolher. Empreender, fazer a coisa acontecer, ou se conformar com o CLT, que a gente sabe que, em algum momento, essa pirâmide do INSS ela vai quebrar. Exatamente. Não vai ter recurso. E você também pode empreender na empresa dos outros, né? Isso também é uma... É o jeito mais barato hoje de empreender. Mais seguro. Mas você sabe o que acontece? Meu filho ele tem 24 anos, ele recém se formou agora em odontologia. E ele foi convidado para ser sócio de uma clínica odontológica. Naquele momento eu falei, cara, legal, tal. Na negociação estava envolvida até uma franqueadora, e o dono da franqueadora ia ser sócio da clínica. Eu falei, poxa vida, ele pode ser sócio do cara. Eu achei super interessante aquilo. E aí minha esposa, que não é mãe dele, é madrasta, falou assim, você está pensando bem, cara? Porque assim, ele é muito novo, tem muita coisa que ele precisaria aprender ainda. Será que é o momento dele realmente estar numa sociedade? Aí eu comecei a pensar friamente naquilo. E aí foi quando eu usei a frase para ele. Falei, cara, você tem 2 opções. Já entrar como empreendedor ou aprender a ser empreendedor na empresa de uma outra pessoa. Né? Que lá na frente você vai ter oportunidade. Hoje você tem a oportunidade de ser sócio desse cara, mas amanhã você pode ser dono sozinho. E qual que é o caminho certo, ele? Não tem. Não tem caminho certo. Não tem caminho certo. Então, e foi isso que eu falei para ele. Falei, cara, vai ficar na tua mão a escolha. Você Existe tem que porta da felicidade? Não tem. Não, tinha do Silvio Santos, né? Mas nem sempre se abria certa, né? Não existe porta da felicidade. É a porta da esperança, né? Da felicidade. Eu acho que a felicidade é você que cria ela para passar pela porta, né? Não é isso? E falando em felicidade, cara, eu converso com ele, ele tá assim... Então, cara... Às vezes, vibrante, se ele fosse pelo caminho B, ele poderia ter sido melhor, ou pelo outro caminho ele poderia ter sido muito... Ninguém vai saber, ninguém tem...
Só que não... Ele tomou de ser empregado. Vou trabalhar de empregado e vou Tá ver, confortável? cara. Até porque se ele Tá bom falou pra assim, você? eu não conheço realmente todos os processos. Então, Talvez eu fique na dívida de não ser um bom sócio. Mas eu posso ser um bom funcionário. E ali eu Isso. aprendo, quem sabe amanhã ou depois eu viro um sócio. aí ó, a lei da natureza falando de novo, cara. Tem que passar por todas as fases. Às vezes, se você pular uma fase, você pode ter uma dificuldade, ter que voltar e começar de novo. É. Então, já que eu acho... Agora, a minha opinião é uma coisa muito complicada. É. Que ele tomou o caminho certo. É. Que ele escolheu... Ele vai passar pelo aprendizado. É. Isso, ele vai fazer Acho o que alicerce. até para a própria empresa, cara, isso é interessante. Lógico. Até para a própria empresa, porque você tem... E lá na frente o sócio dele pode falar, agora eu não quero mais você como sócio. Eu consegui me construir sozinho. Também. Mas tem que ser instrução, né, Sérgio? O pensamento tem que ser... Você tem que dar... Na verdade, assim, ó... O que eu penso? Você tem que dar instrução. As escolhas nunca podem ser suas. É o que eu sempre falei para ele. Falei, cara, eu vou tentar te ajudar a trilhar o teu caminho. Mas a escolha é 100% sua. Porque se amanhã ou depois der certo ou der errado, a escolha foi sua, não foi minha. Acho que o papel do pai, cara, é orientar. Pega você contando aí a história do seu pai, cara. Pô, eu fiquei... Acho que teu pai, quando vê isso aí, ele vai ficar, meu pai é top, contente, velho. cara. Tem meu herói. Porque o que acontece? Você vê o exemplo... Primeira coisa, nós pais, né? Exemplo. Temos que ser exemplo. E segundo, eu acho que o reconhecimento é quando acontece isso, cara. Do que você falou do seu pai. Pô, fiquei arrepiado aqui de ouvir, cara. Que é muito legal isso. Então, quer dizer, eu acho que ele vai falar assim, já eu consegui cumprir com o que eu queria. E o tamanho, você vê o que ele replicou. Ele não tinha muito para dar. Começou do nada, não é isso? E o pouco que ele deu foi muito, cara. Entendeu? Às vezes, o básico bem feito, né? Eu acho que o Sérgio também, o seu pai também deve ser um grande ícone para você, né? Porque o pai do Sérgio também é um cara trabalhador, muito, muito guerreiro, cara do céu. Eu acho que eu conheci o pai do Sérgio, cara guerreiríssimo. Então, a gente tem ali onde se espelhar. Então, os valores são do princípio. E, cara, instrução. Mas você praticou empatia, né, com o seu filho. Você se colocou no papel dele ali e deu o melhor exemplo. É um exemplo assim, se eu te der a mão aqui para você, dá a mão para mim, William. Aqui, vamos lá, dá a mão para mim. O que você está sentindo, William? Tô sentindo você segurando minha mão, Não, você tá sentindo a sua mão segurando a minha. Você nunca vai sentir a minha mão. É verdade, cara. É empatia. Então, acontece que é isso daí. A gente pensa, mas a gente não tá fazendo. A gente tá de mão dadas. O que você está sentindo? Eu tô sentindo sua mão, Fagner. Não, você não tá sentindo minha mão. É verdade. Você tá sentindo a sua mão tocar na minha mão. É verdade. Então, e a empatia é isso. Você praticou a empatia com seu filho. Você deu o melhor conselho que você poderia. Você se colocou no lugar dele e deu o melhor conselho. E eu acho que isso a gente não tem que fazer só com o filho, cara. A gente tem que fazer com todo mundo. Não. Eu gasto tempo com pessoas, cara, que eu acho que é importante. E ontem mesmo, uma pessoa que trabalhou comigo um espaço de tempo muito curto, ele postou o título da OAB dele, né? E eu, parabéns, que bacana. Ele falou, cara, o pouco tempo que eu estive contigo, trabalhando contigo, eu aprendi muita coisa. Foi bom, você já está virando um bom advogado, está mentiroso, né? Mas é interessante você ter esse reconhecimento, porque eu acho que é isso, a gente precisa desenvolver as pessoas, né? Ajudar a desenvolver aquilo que você tem de conhecimento. Esse trabalho que a gente está fazendo aqui, né? Esse tempo que a gente está se dedicando para isso, é um tempo para desenvolver pessoas. É lógico, é construção e desconstrução, né? Eu não tenho dúvida, cara, eu sou o cara bem cara de pau. Se eu tiver que ouvir um conselho, eu vou recorrer a algum empresário com mais sabedoria ou alguém que está num nível bem maior ou que conseguiu atingir um outro patamar. Eu vou lá, cara, eu vou perguntar a opinião dele, eu vou perguntar. Às vezes a gente não ouve o que a gente quer. Não é inveja, né? Tem muita gente que pensa que é essa questão da inveja. E de fato, cara, quando você consegue ter essas pessoas como referência e ter essa troca... te adianta demais. Cara, em 2007, 2008, eu era bem novo, né? Tava lá querendo trocar de segmento de todo jeito, né? Foi quando lançou a serralheria aqui em Porto Ferreira, né? Que tava explodindo o negócio de serralheria. E eu tinha um cliente do meu pai, que é muito amigo do meu pai, que é o Fernando.
eu fui atrás dele e falei assim, ele tinha uma serralheria, eu falei, ô Fernando, eu queria parar com o negócio do meu pai e montar uma serralheria. Cara, aquele conselho que ele me deu, milenar. Ele olhou para mim e ele falou assim, olha, se você não está conseguindo ser bem sucedido no que você está fazendo, que é o que você conhece, que você está há muito tempo, você vai tentar uma empreitada nova, vai ser bem mais difícil. Seja bom primeiro no que você faz. Eu acho que o básico bem feito. Eu falei, poxa, é verdade, eu preciso ser bom no que eu faço primeiro. Para depois querer Fazer outra coisa. Mas eu acho que a veia de empreendedor é isso, né? A gente sempre está procurando uma coisa nova, né? Mas você quer inventar muito, né? Mas o empreendedor é aquele que dá certo no negócio, começa outro. Ou é aquele que deu errado no negócio e começa outro, certo? Agora, quando você quer desistir de um negócio que você não consegue melhorar, aí talvez você não seja empreendedor. Entendeu? Mas aí a gente tem que pensar que o mercado ele pode mudar, né? Vamos dar o exemplo da datilografia, marca da datilografia. Eu, por exemplo, trabalhei no setor de mídia impressa, em jornal. Isso, mas assim, a Kodak não entendeu o tempo dela? O que aconteceu? Sumiu. Então, se você não entendeu o time, meu pai entendeu o time lá, que a louça não estava... Só que quem aguentou o rojão da louça hoje está aí, ó. Também está bem. E aí? Mas é importante a gente Construção e desconstrução. Mas eu acho que tem que ter, eu acho que muito feeling, né, cara? Do que você pode fazer, do que a coisa que pode acontecer. Por que você não comprou Bitcoin há 5 anos atrás? É verdade. Vai falar que você não tinha ouvido falar do Bitcoin? Cara, eu lembro uma vez eu estava assistindo Pequenas Empresas, Grandes Negócios, eu vi uma reportagem de Bitcoin falando do Rio Grande do Sul, uma lojinha que estava aceitando Bitcoin e dessa moeda. Dei atenção? Dei nada, cara. Mas hoje surgem várias moedas. Se você for pensar da mesma forma, tem que comprar tudo, né? Não, mas aí é o time. A gente tá falando do feeling do time, né? Sim, sim. Agora, quem comprou naquela época? Tem alguém que entendeu o time. Mas vou te falar, cara, eu comprei um pouco de Bitcoin, tava 126 mil, se eu não me engano, um Bitcoin. E aí eu falei, deixa eu entender desse mercado, essa oscilação e tudo mais. Aí bateu um pico lá de 500 e pouco, eu vendi, cara. Fiquei triste, porque daí depois foi para 600. Agora caiu de novo, né? Tá em ontem eu vi, acho que estava 480 alguma coisa. Mas é um mercado que está oscilando, né? Deveria ter ficado quietinho, né? Deixado lá. É assim, que na verdade, o conceito de investimento você nunca vende, né? Você sempre compra. Você sempre vai comprando e vai deixando a coisa acontecer. Deveria ter ficado quieto. Mas são aprendizados que a gente tem. Construção e desconstrução. Fagner, muito legal o nosso bate-papo, cara. Foi muito produtivo, enriquecedor. A gente, logicamente, vem você como representante lá do Compensados Baixinhos. A gente falou de N coisas aqui que eu acho que vai ser muita inspiração para muita gente, muitos insights aí. Então, quero te agradecer pela oportunidade de estar aqui com a gente. Te agradecer mesmo. Uma pessoa que tem bastante conhecimento. Sérgio, temos que trazer ele mais vezes para discutir mais assuntos. Quem sabe um dia a gente só vai falar de venda mesmo. Apesar que hoje nós falamos bastante, né? Mas quem sabe um dia focado só nessa questão, porque eu acho que é um assunto super interessante, que todo mundo precisa, né, cara? Tem um universo bem paralelo aí também que a gente pode falar, se você quiser, da empresa também, que é o nicho moveleiro aí, que a gente ia aprofundar nisso, com certeza. Trazer a Amanda também, porque ela tem também um conhecimento aí. Negócio, da família, né, cara? Estamos no negócio. Então, isso é importantíssimo. Marcar um outro dia, a gente vem aí, fala. Estamos super disponível, portas abertas aí. Que legal, legal. Obrigado mesmo. E como eu sempre encerro aqui, eu sempre peço que as pessoas que passam por aqui que deixem uma mensagem para quem quer empreender, para quem está empreendendo ou que está no momento de dificuldade, que deixe uma mensagem. Para essas pessoas, para que elas se inspirem e continuem buscando o caminho delas. Cara, eu acho que a gente tem que seguir muito do nosso coração. A gente tem que analisar tudo e seguir o nosso coração e nunca deixar, principalmente, os princípios morais aí, passarem por cima. O dinheiro, ele é uma moeda de troca.
a vida ela é rápida e o que a gente vai fazer desse tempo que a gente passou aqui? Mas no meio desse percurso, o mais importante de tudo é a gente aproveitar a jornada, cara. A gente aproveitar realmente. A gente não sabe o que vai acontecer ou o que pode acontecer amanhã, mas aproveitar a jornada, viver o presente momento mesmo e dar o melhor, cara. Dar o seu melhor, seja o melhor que você conseguir ser como ser humano. Eu acho que isso é importantíssimo hoje. Praticar bastante a empatia, cuidar um do outro ali, do máximo que você conseguir. Isso é importante, cara. Como empreendedor, hoje, se você fizer com amor, cara, tudo que você fizer com amor e respeito ao próximo, você vai ser bem sucedido no que você vai fazer. Olha, todas as pessoas que a gente falou aqui, principalmente voltado para negócio, foram unânimes, né, Sérgio? 0 pessoas falaram de dinheiro. Ninguém falou de dinheiro. Ninguém. Porque todos estavam falando de propósito. Todos, sem exceção. Sem exceção. Todos têm algum propósito. Né? E eu vejo que o teu propósito é muito voltado para o cliente. Né? Resolver essas dores, melhorar a vida das pessoas, as pessoas que estão com você, desenvolver. Então, que legal, cara. Mais uma pessoa que passa por aqui. Costumo dizer que eu preciso que meu cliente fique rico. Se ele ficar rico, eu fico rico. É uma consequência, né? É consequência. Ele precisa ter sucesso. Se eu ganhar, quem ganha? Igual a gente... Nós temos clínica odontológica, né? Se eu pensar no dinheiro, cara, eu não vou ter o melhor material, eu não vou ter o melhor profissional, eu não vou querer dar o melhor ambiente para ele. O meu foco vai ser no pagamento. E quando, na verdade, a gente consegue mudar a vida da pessoa. Mudar mesmo da água pro vinho, assim, sabe? Então, isso que é enriquecedor. Eu acho que é isso que paga a conta. Lógico que todos nós temos contas a pagar também, né? Mas o que realmente fecha ali, depois da linha do EBITDA, eu acho que tem essa recompensa aí, que é muito interessante. Lógico, ninguém empreende também para não ter sucesso, para não ganhar dinheiro. Né, é importante. E tem que ganhar dinheiro mesmo, porque... Tem que ganhar dinheiro, faz parte do jogo. O Brasil Faz parte. Dinheiro está envolvido no negócio. Mas não é o foco principal. Mas ele é consequência. Aprende a ganhar dinheiro aproveitando a jornada. Exatamente. Que legal. Pessoal, quero mais uma vez agradecer vocês que nos acompanharam até aqui. Para quem ainda não nos segue, siga lá. @podcastnegóciopf. E também nos siga nas redes sociais para que vocês possam acompanhar também no canal do YouTube, acompanhe o Porto Ferreira Online, que vocês sempre vão estar vendo as novidades do nosso podcast. Muito obrigado para quem acompanhou até aqui.